Voe alto, olá pessoas, eu sou a Dom e você está no The Traveler Somnia. Esse é o segundo vídeo de análise musical que a gente está trazendo aqui pro canal. O primeiro a gente falou sobre a análise musical delas, né, o ponto de vista musical, o porquê é que as meninas do Dreamcatcher têm uma música tão cativante, né, tão imersiva. E se você perdeu esse vídeo, que é muito interessante, eu não falo sobre teoria musical avançada, eu não uso termos muito difíceis, certo? Porque eu sei que ninguém é obrigado a saber sobre teoria musical e eu, como estudante de música, sei que isso é chato pra caramba. Então, se você perdeu esse vídeo e você tem a curiosidade de saber sobre o que eu tô falando, né? Eu vou deixar esse cardzinho aqui que você pode ir lá e conferir o vídeo na íntegra, tá bom? Vai lá, confere o vídeo e quando você terminar de ver ele, você volta pra cá. Lembrando também que eu vou pedir para que você curta, que você compartilhe e que você deixe um comentário nesse vídeo. E obviamente se inscreve no canal para dar aquela forcinha para me ajudar a sempre trazer conteúdos legais para você. Ativa o sininho para receber as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E vocês já conhecem a Dondon Insomnia, não é mesmo? Agora vocês vão conhecer a Dondon musicista. Eu sou estudante de música, tenho formação lírica. Eu comecei a estudar música com meus 11 anos. Eu já estou com 28 nas costas. Eu sou vocalista de bandas de heavy metal mais focadas para o power metal, folk metal, symphonic e hard rock. E eu já atuei em cima de palcos em eventos e festivais dentro e fora do meu estado. Então, sim, tudo que eu vou passar pra vocês não é assim que eu tirei da fonte dos desejos, fonte Time New Roman número 12, tá bom? É de realmente experiência e estudo. Lembrando mais uma vez que tudo que eu vou passar pra vocês não vou usar nenhuma terminologia muito complicada ou complexa de teoria musical. Isso aqui vai ser um vídeo realmente só pra gente entender como é que funciona o Dreamcatcher como grupo musical, né? Além das cortinas do entretenimento do K-pop. Então, dito isso, vamos pro vídeo. Essa análise musical, na verdade, vai ser uma série em que a gente vai desmembrar o álbum Apocalypse Save Us, né? E é um álbum extremamente grande. A gente tá falando de um álbum que contém 14 faixas. Então, assim, eu vou ter que, obrigatoriamente, separar ele por episódios e capítulos, né? Esse episódio aqui a gente não vai falar tanto da intro, eu vou falar só um pouquinho dela, alguns pontos interessantes que eu achei legal trazer nesse vídeo, tá bom? E a gente vai focar mais em Look at Inside the Door. Mas vamos lá, gente, uma coisa interessante sobre a intro desse álbum em específico é que todos os outros álbuns do Dreamcatcher, e isso vai até o Summer Holiday, né, que saiu antes do Apocalypse Save Us, a intro traz algum elemento das músicas que estão por vir. Já essa intro, ela não faz tanto isso, ela é realmente como se fosse uma intro própria, né? Ela traz ali uma bagagem própria na construção musical, realmente parece algo de início de filme de terror. Se a gente for analisar, botar um comparativo de intros, eu gosto muito de comparar a intro desse álbum, né? Que é uma intro bem mais sólida, com a intro do álbum Dystopia Lose Myself, né, que tem Boca, Brick the Wall, que realmente a intro desse álbum do Dystopia Lose Myself, ela realmente tem muito elemento das músicas que vão vir nesse álbum, né, principalmente de Boca, porque a gente já começa com um trovão e a gente já tem alguns ritmos ali mais latinos, né, voltado um pouquinho pro reggaeton que a gente tem ali na intro, mas Apocalypse Save Us, isso não acontece, é um negócio seco, é um negócio que foca mais em história do que em instrumentação, né? Você tá dando ali uma base para montar uma história em cima e não fazendo o contrário que normalmente acontece, né? Que é você entregando os instrumentos e mostrando que vai acontecer algo baseado naqueles instrumentos. Eu não sei se eu fui muito clara, mas é praticamente isso. E agora vamos literalmente para a primeira música, Look at Inside the Door. Ela é uma música escrita pelo Les, o Loader, Maddox e o Divan.
Ela segue o estilo funk rock e carrega muita influência dos anos 70. E, gente, quando eu digo funk, não é aquele funk carioca, né? Aquele proibidão que a gente está acostumado a escutar aqui no Brasil, tá? Não é. Se você não sabe o que é realmente o funk, a música funk, né? Da onde é que surgiu? Porque, assim, o funk carioca, ele vem do funk de samples que a gente não, né? Que os DJs mixavam na época para fazer uma música mais cultural, né? Eu não vou entrar muito nesse nicho, porque não é a nossa intenção aqui entrar na história da música, tá bom? Mas não é esse funk que eu tô falando, tá bom? É algo mais que veio do soul, do blues e do jazz, da década de 60, 70, 80 e 90. Até ali o finalzinho da década de 80, meio da década de 80 eu posso arriscar, tá bom? Mas nada tão atual, ok? Quando eu falo da década dos 70, né, ali da influência dos anos 70, a gente tem o baixo, a gente tem esse baixo muito presente nas músicas de uma artista chamada Gwen McCree. E se você não conhece a Gwen McCree, eu vou deixar aqui um exemplo para você ouvir e depois você vai atrás, porque é muito bom. Se você tá procurando uma coisinha mais atual, né, eu vou botar uma banda aqui chamada Shuffler, que eles são atuais e eles mexem muito também com esse funk rock. Agora, gente, pra a gente começar a avaliar essa música, né, então eu vou começar bem pelo princípio dela, porque as músicas, normalmente, elas seguem uma linha de pergunta e resposta, tá bom? É muito comum na música você ter algo que diz assim... Você já sabe qual é a resposta desse toque, não é? Então, isso é uma pergunta e uma resposta, e normalmente as músicas elas são feitas desse jeito, né? Quando você tem uma pergunta e uma resposta. Só que nessa música isso não acontece. Eu vou até ligar aqui meu teclado. Tá voltando pra mim, meu Deus? Tá voltando pra mim. Pronto. Na música, ela começa com 7 notas, certo? Elas são 7 notas soltas. E se eu não me engano é o... É um Fá. E é um Fá bem grave. Certo? Ela começa com essas 7 notinhas. E quando a gente tem essas 7 notinhas, logo em seguida a gente vem a voz da Suá, né? Então, assim, diferente das músicas construídas pelo Dreamcatcher, que seguem a lei de pergunta e resposta, Look Inside the Door não começa desse jeito, ela começa como um suspense. Não tô falando que é incomum ter músicas desse jeito, tá bom? Mas que vai completamente contra as outras construções de álbum do grupo, tá bom? Essa nota, como eu falei, ela adiciona uma tensão e suspense. E como são 7 notinhas, eu achei interessante também que parece alguém batendo em uma porta. Lá na frente, nesse álbum, a gente tem um prelúdio, né, chamado Skit. E Skit, na verdade, são sketches, né, feitas e são muito presentes em álbuns de hip hop, em que é uma cena ali construída pelos artistas tirando sarro de alguma situação ou de alguma pessoa famosa e tal. Isso era muito presente nos álbuns. E como a gente está falando de um álbum que mistura muita coisa, né, muitos ritmos, muita influência cultural e musical, eu achei interessante eles trazerem skit não como se fosse realmente uma sketch, mas como se fosse um interlúdio. E o skit aqui se chama The Seven Doors, né, que é exatamente a entrada para o solo das meninas. Então eu achei interessante que no começo eles têm essa batida na porta, né, essas 7
essas 7 batidinhas e depois lá na frente eles têm Skip the Seven Doors. Achei interessante também começar com 7 notas soltas. Nessa música a gente tem o uso exageradíssimo, e eu adorei, do back vocal do Les. Pra quem não sabe, o Les tem um canal aqui no YouTube que ele coloca as versões raw das gravações, né? Normalmente ele canta e ele posta. Então sim, o cara sabe cantar divinamente bem. Ele acompanha as primeiras vocais de 2 segundos até 11 segundos. É muito tempo de back vocal pra uma única pessoa. É muito tempo. Isso a gente tá falando de grupos, tá? Não tô falando de solistas ou duplas, eu tô falando de grupo. Outra coisa interessante pra gente notar no começo da música é a gradatividade de como os instrumentos, eles aparecem, eles são adicionados na música. Por exemplo, no começo a gente tem essas 7 notas soltas. Quando a sua começa a falar, essas notas ainda estão soltas. E Dom, eu não entendi o que é que você diz sobre notas soltas, né? Deixa eu ligar meu teclado aqui. E Dom, o que é que você fala sobre notas soltas? Notas soltas, normalmente, pessoal, são essas notas aqui, ó. São notas em que a gente escuta só uma nota tocada de vez. Isso são notas soltas, né? Isso aqui a gente pode considerar um acorde. Isso é um acorde, tá bom? Então, quando a sua começa a falar, a gente tem notas soltas. E eu vou aqui tentar puxar de ouvido. Exatamente, começa com... É exatamente isso que acontece na música, né? Na parte da Suá. E aí, quando a Jill entra cantando, a gente pode ver que mais notas do piano são adicionadas, né? Enquanto a Suá tá cantando em cima de... a Jill, ela já entra... Então tem uma diferença em como as notas são dispostas, né? Já que a gente tá falando bem do começo da música, a voz da Sua, apesar de estar vindo bem tensionada, né? Aquela voz mais segurada, ela segura um pouquinho a voz, é como se ela estivesse botando a voz... Sabe quando você quer falar e não quer falar e a sua voz fica aqui? Isso é uma voz tensionada e a Sua traz muito dessa voz tensionada para essa música, no começo da música. E mesmo com essa tensão, ela responde muito bem ao suspense causado pelas notas de piano já no começo, já que o tom dela é bem mais alto do que a tecla principal. Se a gente for analisar em que tom a Sua tá cantando... Eu acho que é exatamente isso aqui. Exatamente, até porque você estava aqui, num bem grave, né? E aí você já entra com uma voz suave, isso quebra a tensão, né? Então isso fica agradável aos ouvidos, né? Isso fica, não causa uma estranheza na pessoa que está ouvindo. Então isso é bem interessante da gente avaliar nesse quesito de estrutura musical. É bem interessante. Logo depois a gente tem a Jill, que também possui um tom brilhante, um tom agudo, né? Uma voz mais fina, só que ela traz menos tensão na voz. E creio eu que seja porque a Jill, ela já é mais acostumada a notas agudas, né? É uma voz de cabeça. A Suá, ela tem assim uma voz de peito, né? Uma voz quase ali descendo, uma voz de barriga que a gente fala, né? E o que é que a gente entende por voz de peito, voz de cabeça? Dom, passa aí rapidinho que eu não sei do que é que você tá falando. A voz de peito, gente, é a voz que normalmente a gente fala, né? Essa voz aqui que eu tô usando pra vocês é peito-cabeça. Até porque a minha estrutura vocal não é essa. Isso aqui eu uso para que vocês consigam entender melhor as coisas que eu tô falando, para que eu consiga dialogar melhor com vocês. A minha voz real é essa. Esse é o meu tom de voz. Só que, né, causa um pouco de estranheza. E, obviamente, eu não gosto de usar essa voz para dar aula. Então, eu acabo colocando a minha voz aqui para cima, porque
Como eu falei, passa melhor informação, vocês ficam mais atentos nisso, tá bom? Então essa é a diferença entre a voz da Sua e a voz da Jill. A voz da Jill é uma voz mais pra cima, é uma voz mais aberta, é uma voz mais brilhante. A voz da Sua, apesar de ser aguda, ela é mais tensionada, né? Como se ela estivesse segurando mais. A Jill, ela dá mais espaço, ela projeta mais a voz com ar. Agora, quando a Gayeon entra, ela possui uma voz bem mais tensionada. Ela é quase uma voz tensionada da Sua. Ela coloca um pouquinho mais de força para cantar. O arranjo inteiro da música se faz presente nessa parte, o que é interessante porque até então você tava com uma construção musical bem leve, né? Tava ali entre a Jill, a Sua, né? E aí quando você entra com a Gayeon, que tem realmente uma voz mais marcante, um pouquinho mais com força, né? Você traz o arranjo inteiro da música, o que eu achei isso fantástico deles fazerem desse jeito, né? De você realmente ter uma voz pesada, que tem ali um compasso, então eles jogam todos os instrumentos quando a Gayeon começa a cantar. Inclusive a gente entra com a voz da Gayeon junto com uma guitarra elétrica. Conforme ela vai cantando, né, a música ela vai perdendo tensão. E é quando a gente escuta a voz da Yohyun, que tem um vibrato, né, um timbre mais puxado pro jazz e pro blues, tanto que a música forte dela é nessa pegada. E aí entra a voz da Handong, que apesar de ter um tom bem mais grave, ela tem uma voz suave, né? A Handong, ela tem uma voz muito suave, mesmo sendo grave. A gente pode ver isso sendo utilizado da maneira mais linda possível no solo dela, que a gente também vai falar um pouquinho mais lá pra frente, tá bom? Principalmente quando ela começa. Então ela tem um controle muito grande nessa parte grave dela e para cantar baixo, né? Então é um perfil ali, uma estrutura que ela tá confortável, uma área de conforto dela, e eles sabem explorar essa área da Handong muito bem. Como eu falei, ela tem um tom grave, ela possui ali uma suavidade e ela projeta muito ar ao cantar, né? Ela deixa as palavras suaves. Então isso dá uma acalmada na música, não esfria a música completamente, né? Até então você tava num tom frio, aí começou a esquentar de uma vez e você acha que ela vai continuar quente e não vai, ela morna. O que é muito interessante também, que isso acontece muito no jazz também. Aí a gente volta para a voz da Sua, que dessa vez ela vem menos tensionada e melhor projetada. Quais são a diferença dessas duas vozes? Uma voz tensionada é quando você tá aqui, tipo... Save me, save me. Isso é uma voz tensionada, é uma voz que você deixa ela aqui. Agora, uma voz projetada do mesmo tom, né? Da mesma nota. Save me, save me. É como se você estivesse jogando a voz lá na frente. E é isso que a Sua faz, né? Nessa parte. Na primeira parte, a voz dela tá contida, a voz dela tá aqui, né? Pra trás, tensionada. E Au! E nessa segunda parte, ela tá com a voz projetada, a voz dela tá bem mais à frente dela, né? O que é bem legal, porque isso dá gradatividade, né? Você começa com a música aqui embaixo, e então você tá com a música logo aqui em cima, e ela não para de crescer, mesmo tendo essas decaídas, né? Como a gente usou ali a voz da Handong para mostrar que ela deixa um pouquinho a música mais suave. O interessante da Sua nessa parte é que ela, no final da parte dela, ela desce todas as notas dela. Ela tá cantando aqui, e ela desce. É como se ela estivesse cantando a plenos pulmões e cansasse. É exatamente isso que ela faz naquele yeah que ela solta, né? Aquele yeah ali é... Nossa, não tem nem palavra para descrever, que é exatamente isso. É como se ela cantasse aqui. É como se ela estivesse cantando todas as linhas de todas as outras meninas e no final ela estivesse cansada. Então ela só deixa um sair, o que é incrível. E aí a gente tem a voz da Xion, que é uma voz extremamente controlada, uma voz extremamente brilhante, é uma voz com bastante ar projetado, ela tem bastante espaço na voz, até quando ela vai para essa parte do away dela, né, que é um pouquinho mais fechado, ainda está projetado. E aí a gente pode fechar as 7 vozes com a presença da Dami. E a voz da Dami, né, nessa música aqui, ela é muito interessante
Por quê? Porque a gente está acostumado a escutar a voz da Dami, uma voz mais grave, né? Uma voz mais forte, uma voz que tem uma presença quase que vai te esmagar. É uma voz que te deixa pequeno, e aqui não, ela tá com uma voz aguda, ela tá com uma voz tensionada, é quase uma voz anasalada, né? Uma coisa que a gente não tá acostumado a ouvir. E talvez a gente só tenha ouvido, assim, muito presente essa parte da Dami, essa voz da Dami, na música And There Was No One Left, né, que é ali do álbum The End of Nightmare, que tem Pity, Diamond, Daydream, enfim. A gente mais escutou essa parte da Dami nessa música, né? And There Was No One Left. E aqui ela volta com essa voz aguda, baixa tensionada, é quase uma voz anasalada e muito bom. Inclusive a Dami tem um agudo muito bom. E para você ter noção, eu vou deixar esse outro vídeo aqui para você ver sobre como é que a Dami alcança uma oitava a mais que a Xion. Se você não sabe do que eu tô falando, é só ir aqui nesse vídeo e ver que você vai descobrir. Bom, pessoal, essa foi só a primeira parte da nossa análise, né? Eu vou ter que parar o vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito que gigante, e aí a gente continua essa análise em um próximo vídeo. Então daqui a pouco eu vejo vocês.